Secretário da Fazenda de Criciúma explicou reajuste no IPTU 2018. Aumento no valor do imposto deixou a população revoltada. Documento internacional confirma o que todo brasileiro já sabia. Cresceu assustadoramente casos de violência no Brasil. Boa notícia, reaberto o Hospital Regional de Araranguá. Secretário Estadual de Saúde comemorou o fim da greve. Você já ouviu falar em bitcoins? A moeda virtual virou opção de investimento. Porém, será que esse investimento é mesmo seguro? Hoje mostraremos uma reportagem especial sobre o tema e ainda os fatos que ganharam destaque durante a semana. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, sexta-feira, 19 de janeiro de 2018, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Ontem, a Prefeitura de Criciúma liberou o IPTU 2018. Com o valor reajustado, o Imposto Predial e Territorial Urbano deu um tremendo susto no contribuinte de Criciúma, que ficou indignado. O secretário da Fazenda explicou o porquê do aumento. Semelhante ao que aconteceu em Sara no início deste ano, os criciumenses também estão reclamando em virtude do aumento do valor cobrado pelo IPTU no município e querem saber o que causou este reajuste nos valores. A principal razão de alteração nos valores, não tem aumento de tributação. O que tem é um ajuste na classificação do padrão construtivo. Nós temos situações, de uma forma mais fácil para que o contribuinte entenda, é que ele tenha uma casa de um padrão bom, ou alto padrão, e estava classificado como padrão baixo, por exemplo. Nós temos em torno de 100 mil imóveis e metade disso sofreu alteração no padrão construtivo. Este reajuste foi feito com base em uma tabela que dimensiona o padrão de cada imóvel. Em alguns casos, a estrutura aumentou muito e o valor ainda não tinha sido atualizado. Nós temos um documento chamado BCI, que é o Boletim de Cadastro Imobiliário, onde tem todos os requisitos ali, todas as informações características do imóvel. Por exemplo, o telhado, as aberturas, se são de madeira, se são de alumínio, o piso, as paredes, se são de madeira, se são rebocadas, se são pintadas, se tem piscina, se tem edícula. Então, é uma série de requisitos, de características que, somadas, chegam a um padrão. Em Criciúma, nós temos 5 padrões construtivos: alto, médio, baixo e baixo. Esses padrões são 5 padrões e que nós vemos, por exemplo, para que fique mais claro ainda o quanto estava errado, dos 100 mil imóveis, somente 300 imóveis em Criciúma é que eram considerados padrão alto. A gente sabe que nós temos aqui vários condomínios de luxo, nós temos somente na Praça do Congresso ali mais de 300 imóveis, de alto padrão, nós temos o bairro Pio Correia, então nós temos aí muito mais do que 300. E com essa classificação, nós ficamos então com aproximadamente 6.500 imóveis com padrão alto. E assim aconteceu nos demais padrões onde houve alteração. Para realizar as adequações, a Prefeitura recorreu a uma tecnologia que está ao alcance de todos. Existe uma ferramenta tecnológica, que é o geoprocessamento. É uma forma assim mais comum de falar, o próprio Google, Lá se identifica então, às vezes no cadastro constava um terreno, somente o terreno baldio, e pela imagem a gente vê que existe uma casa. Uma casa, ou então aumentou, foi feita uma edícula, uma piscina, e isso a gente consegue então constatar, e aí a gente lança de ofício essa área construída. Mesmo com todos estes fatores, quem sentir que a cobrança está sendo acima do correto pode entrar em contato com a Prefeitura para solucionar o problema. Nós temos, então, 10 pessoas, 10 guichês no setor de cadastro para retirar todas as dúvidas e temos mais 6 pessoas no setor de arrecadação, os 10 guichês, e 6 pessoas no setor de cadastro para fazer a revisão do lançamento, caso tenha algum erro. Nós temos, como eu falei, 100 mil imóveis, mais de 100 mil imóveis, e 1%, 2% que dê erro, já são 2.000 casas. Então, tem uma equipe, 6 pessoas ali para receber, para atender de forma educada,
todos os contribuintes que se sentirem lesados procurem a prefeitura aqui no setor de arrecadação e cadastro, que serão tiradas as dúvidas e, se houver erro, será corrigido. Para que o cidadão possa retirar os boletos, a prefeitura preparou uma série de ferramentas que facilitarão a vida do contribuinte. O IPTU, então, agora pode ser parcelado em até 10 vezes, a parcela mínima é R$100, ele pode retirar principalmente pela internet, que fica mais fácil, ele não vai para fila, não fica esperando, é mais cômodo, ele pode pagar pela internet, pelo seu telefone, de forma tranquila, né, em vez de enfrentar filas. Também temos o PROCON, temos os parceiros do primeiro e segundo tabelionato, para que ele retire também a guia do IPTU, e as subprefeituras do Rio Mãe, na Quarta Linha e Santa Luzia. A violência policial aumentou muito no Brasil. Denúncia feita pela Human Rights, uma organização dos direitos humanos. O documento chama a atenção para a grave crise de segurança aqui no país. A pesquisa destacou execuções extrajudiciais pelo segundo ano seguido em seu relatório mundial. A violência doméstica generalizada também aumentou no Brasil e a Human Rights destacou ainda a violência contra a mulher. A publicação coloca o Rio de Janeiro em destaque nas estatísticas de violência policial. O estado lidera o ranking do número de mortes provocadas por policiais em serviço. 1.035 pessoas foram assassinadas por policiais no Rio entre janeiro e novembro de 2017, um aumento de quase 27% em comparação com o mesmo período do ano passado. A Human Rights Watch também reuniu dados que mostram que a taxa de homicídios no Rio de Janeiro, além de ser 2 vezes maior que a da média nacional, ela também dispara se observarmos os números fora do país. A taxa de morte pela polícia a cada 100 mil habitantes no Rio de Janeiro é de 5,5 pessoas, 18 vezes o número registrado nos Estados Unidos e quase 7 vezes o número da África do Sul. Em São Paulo, o número de mortes provocadas por policiais também é alarmante. Depois de 2 anos de queda, os dados mostram que 494 pessoas foram mortas pelas forças de segurança paulistas entre janeiro e setembro do ano passado, um crescimento de 19% em comparação com o ano anterior. Mas esta não é uma realidade restrita a apenas essas 2 capitais. É o que acontece no país inteiro. Dados do relatório apontam um crescimento de 27% no número de mortes ocasionadas por policiais no Brasil. Em 2019, foram 2.177 vítimas. Em 2016, 4.222 pessoas. Nesse número estão incluídas as mortes por uso legítimo da força. Mas o documento destaca abuso de poder nessas taxas. Quando você tem polícia que bate nos residentes das favelas, né, onde eles trabalham, que é corrupta, que executa e que não é punida, a comunidade não confia na polícia. Quem vai ligar para denunciar um crime para uma polícia que é abusiva? É claro que o resultado não poderia ser outro: mais violência. O número de policiais vítimas dessa própria violência também é alto. Em 2016, 437 policiais foram mortos no Brasil. Só no estado do Rio de Janeiro, em 2017, foram 134 policiais assassinados. O relatório aborda ainda a falta de controle no sistema prisional brasileiro. Aborda as péssimas condições dos presídios, o número de presos provisórios e a falta de agentes penitenciários. Questões que estão por trás das inúmeras rebeliões que acontecem constantemente no país. O documento destaca a superlotação das prisões, que operavam com 197% de sua capacidade em 2016, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. A ONG também denuncia execuções e violência doméstica generalizada no Brasil. Apesar dos avanços conquistados após a Lei Maria da Penha em 2006, as investigações contra crimes de violência contra mulheres ainda não são devidamente investigados, de acordo com a Human Rights Watch.
Em 2016, 4.657 mulheres foram mortas no Brasil, cita o estudo. No mesmo ano, o Ministério Público apresentou denúncia de ao menos 2.900 casos de feminicídio. O documento chama a atenção para o fato que delegacias especializadas da mulher contam com recursos insuficientes, além de serem encontradas apenas nas grandes cidades e geralmente fecham durante a noite e finais de semana, que é quando acontece o maior número de casos. Mas nesse cenário, o que a Human Rights Watch vê é que existe uma passividade do Estado em relação às investigações das denúncias de violência doméstica. O que significa a violência doméstica? Ela tipicamente, se ela não for tratada na sua fase inicial, ela é uma violência que escala, é uma violência que ela fica mais grave, ela se agrava, ela vai de uma ameaça a uma agressão, de uma agressão para uma tentativa de homicídio. Então, esse é o problema da impunidade. Se você não para esse ciclo de violência, desde o início ele pode levar à morte. A seguir, boa notícia, reaberto o Hospital Regional de Araranguá. Secretário Estadual de Saúde comemorou o fim da greve. Fim da greve. Após semanas fechado, o Hospital Regional de Araranguá finalmente foi reaberto. O secretário de Estado da Saúde comemorou o retorno dos atendimentos na maior instituição hospitalar do Vale do Araranguá. Empossado ontem em Florianópolis, o novo secretário de Saúde do Estado comemora sua primeira conquista. Foi ele quem intermediou as reuniões que possibilitaram a reabertura do Hospital Regional de Araranguá nesta sexta-feira. Nada melhor do que colocar as divergências frente a frente, né? Se a ideias que queria assumir não assumia porque o sindicato lá estava, né? O sindicato dizia que não conseguia conversar com ideias que estaria assumindo e nós botamos durante 3 dias frente a frente ideias de sindicato e chegamos ao entendimento, né? É claro que algumas coisinhas ainda precisam ser ajustadas, mas o hospital abriu, né? Já estão lá 10 leitos de UTI hoje à disposição da população e também já o hospital, né, abrindo as suas portas para cirurgias. Ontem já foram feitos partos, então realmente o hospital vai dar uma nova agilidade nos serviços aqui para o sul do estado. Administrador por formação, Acélio já foi responsável pela saúde em Criciúma, quando Eduardo Moreira, atual vice-governador do estado, era o prefeito do município. Um desafio que a gente já vinha se preparando há muito tempo, né? Com estudos profundos na questão de gestão na área da saúde pública. É um desafio no momento em que o Brasil, como um todo, passa por dificuldades financeiras em muitos estabelecimentos de saúde, mas um desafio que me empolga muito, né? Me empolga muito pelo cidadão que necessita de acesso à saúde e muitas vezes não tem. E é a ele que nós vamos dedicar todo o foco, todo o empenho, toda a dedicação, ajustando a máquina pública, fazendo uma máquina enxuta, eficiente, com pessoas técnicas e capacitadas. Esse é o grande desafio, montar uma equipe que realmente tenha um único objetivo: melhorar a saúde dos catarinenses. Mesmo com menos de 48 horas na pasta estadual, o novo secretário já sabe qual rumo quer seguir e aposta na regionalização dos serviços de saúde no estado. Acho que o grande desafio que eu vou ter pela frente é vocacionar as regiões com seus serviços e implantar serviços que não existem nelas. Se nessa região sul nós tiver todos os serviços, por que as pessoas vão procurar ambulância, veículos de transporte, deputado ainda querendo indicar ambulância e veículos de transportes para levar a Florianópolis? Por que não trazer esses serviços aqui para a nossa região? Então vai ser um grande desafio. Eu sei da responsabilidade que tenho hoje nas costas, mas eu tenho o parceiro
que vai estar com a caneta agora em fevereiro, que é o nosso governador aqui do Sul, Eduardo. Com certeza nós dois juntos vamos mostrar a diferença aos catarinenses. E o criciumense garante que vai olhar com carinho para o sul do estado. 2018, o Sul vai avançar muito, né? Além do Hospital Regional de Araranguá, que a gente quer vocacionar ele muito fortemente na ortopedia, também os hospitais aqui, os 26 hospitais, nós vamos vocacionar com cirurgias com mais agilidade, com UTI no Hospital São Donato, que a gente quer implantar, com habilitação, mais leitos de UTI no São José, com o nosso Hospital Santa Catarina, que nasceu com a gente em 1997, né? Nós queremos implantar lá uma maternidade, fazer o hospital materno-infantil, estamos vendo a forma de fazer isso. Então tem muitas coisas pela frente que a gente quer implantar. Na alta complexidade, transplante, avançar na questão de transplante de rim, de fígado, porque só tem hoje em outras regiões do estado. Então tem muita coisa para fazer que a gente vai começar a agilizar a partir de agora. Como estamos em ano eleitoral, a CELI já afirma qual será o cargo e o partido que defenderá em 2018. Eu tenho o meu partido. O meu partido é a saúde. Né? Eu deixei de ser candidato nessa eleição, nesse ano 2018, por causa desse meu partido que é a saúde, do meu compromisso com a saúde, e isso é o que mais me atrai estar na vida pública, é tentar fazer gestão, melhorar o acesso das pessoas, né? Tenho estudado muito essa questão de como fazer mais e melhor, então realmente não serei candidato nesse ano de 2018, porque entendo que essa missão é maior que qualquer eleição partidária. As criptomoedas são atualmente a aposta ou investimento que mais chama a atenção. Os preços sobem e descem com uma rapidez impressionante, sem garantia de ninguém. Se quebrar, quebrou. Um desafio para quem decide colocar dinheiro nesse mercado. O Bitcoin ficou popularmente conhecido depois da valorização do ano passado. Uma moeda chegou a ser negociada por quase 20 mil dólares, mas o valor de mercado caiu para 10 mil dólares. A nova queda só reforça a opinião desse analista de investimentos. Não pode ser considerado como uma alternativa de investimentos. Eu acho que é isso que a maior parte das pessoas estão fazendo, tratando o Bitcoin como investimento, que não é. É meramente uma moeda virtual em que você utiliza para comprar coisas e vender coisas. Bruno comprou bitcoins há alguns anos. Já vendeu tudo. Para ele, o tempo de ganhar dinheiro com essa moeda já passou. Existem outras criptomoedas que estão crescendo muito, tá? Com plataformas muito confiáveis. E o Bitcoin hoje eu trato como uma moeda e não como investimento. Atualmente existem cerca de 1.200 criptomoedas em circulação no mundo. Bitcoin é a mais conhecida, seguida do Ethereum e do Ripple. O que tem deixado as pessoas receosas em comprar bitcoins é a variação de preço que a moeda tem sofrido. Só no ano passado teve uma valorização de mais de 1000%, enquanto esse ano teve uma série de oscilações. Se olharmos um pouco nesse passado agora recente, eu acho que está estourando e deve perder muito valor ainda daqui para frente. O Bruno estuda investimentos nas outras moedas disponíveis no mercado. Para ele, o segredo para um bom negócio é a informação. Primeiramente, eu aconselho a contratar um trader profissional, né? Buscar uma empresa séria que venda, comercialize essas criptomoedas de forma honesta, correta, né? E começar devagar. E você, investiria dinheiro em moedas virtuais? Se tivesse dinheiro, sim. Por quê? Você acha que é um bom investimento? É a moeda mais segura que existe. Seguro, eu não sei se é muito não. Não sei se é muito não. Eu não investiria. Não investiria? Não, provavelmente não. Tem coragem de investir nessas moedas? Em uma hipótese nenhuma. Na verdade, toda aplicação hoje é um problema, né? Agora, já ouvi falar, mas não tem muitos detalhes. Mas já vi que é uma forma de investimento, né? Mas, por enquanto, não há interesse, não. Não investiria. Por quê? Primeiro, porque eu não entendo muito bem do assunto. E segundo, arriscar tudo de uma vez, não. Talvez uma metade. Eu acho que eu tentaria. Mas primeiro eu ia procurar saber melhor, né? A seguir, as notícias que ganharam destaque durante a semana no sul do estado de Santa Catarina.
E para fechar o Informe Região desta sexta-feira, vamos conferir as notícias que ganharam destaque durante a semana no sul do estado de Santa Catarina. Segunda-feira, morreu tragicamente o jornalista Tadeu Spilleri. Vítima de uma descarga elétrica, Tadeu participava de uma confraternização em Balneário Rincão. Nós mesmos conhecemos ele há muitos anos, a gente está completamente chocado nesse momento, mas eu acho que como ele era um cara tão alegre, tão feliz, essa alegria dele vai acabar dando força pra gente, porque ter uma história com ele e não ter nenhum momento desagradável, uma história triste, alguma coisa, não, cara, é 100% de alegria e de felicidade com ele, tá? Mesmo interditada pela Defesa Civil, plataforma da Zona Sul de Balneário Rincão continua sendo frequentada. A Prefeitura Municipal foi lá, colocou as placas, fez todo o processo na época de fazer a interdição. E depois ficamos no aguardo para ver o que acontecia. Assim mesmo, os próprios pescadores continuavam e continuam ainda pescando naquele local. Terça-feira, em Içara, Casan suspendeu taxa de esgoto pelos próximos 3 meses. Há uma lei aprovada pelos vereadores, lei essa reconhecida por eles próprios como inconstitucional, mas mesmo assim a diretoria da Casan, em nome do bom relacionamento com o município, resolveu acatar a sugestão, isentando por 3 meses o pagamento da tarefa, enquanto se resolve toda essa situação burocrática do município e legal em função da lei aprovada pela Câmara de Vereadores. Aeroporto de Forquilinha tem funcionamento garantido por mais 180 dias. Encerrando esse período de 180 dias, vai ser aberta uma licitação, uma concorrência pública para que uma nova empresa se candidate a vir operar o aeroporto. Tá. Nada impede que até a RDL pode participar disso, né, tudo. Mas fechar o aeroporto, como comentam, eu creio que não existe a mínima possibilidade. Quarta-feira, obra do canal auxiliar ao Rio Criciúma chegou à Avenida Centenário. Trânsito na região do Pinheirinho merece atenção redobrada. Então, para quem segue no sentido Pinheirinho Centro, depois da sinaleira da Operária Nova, até aqui próximo ao posto da avenida, ter um cuidado porque a pista exclusiva do ônibus amarelinho está interditada, dos dois lados em virtude da remoção do material. Utilizem a pista da direita com cuidado, lógico, e quem puder desviar, desvie para ou Arthur Pescador ou pela Henrique Lage desde a Leanda. A Associação dos Municípios da Região Carbonífera irá consultar o Tribunal de Contas do Estado para buscar mais informações quanto à maneira que será realizado o repasse de verbas ao Banco de Óleos de Criciúma. Como esse recurso ele é público e ele tem um diferencial, por quê? Porque são os 12 municípios que vão repassar para a empresa que vai fazer a captação. Via Prefeitura de Criciúma, porque o local que nós vamos usar é da Prefeitura de Criciúma. Então aí começaram a surgir algumas dúvidas. Baseado nisso, nós então vamos fazer uma consulta ao Tribunal de Contas. Quinta-feira, Governo do Estado entregou ordem de serviço de revitalização da SC 445, rodovia Paulino Búrigo. E depois da via rápida, que hoje serve de escoamento importante, depois das ligações que nós temos aqui do anel de contorno viário, da terceira linha, obras que se completam, nós agora temos condições de criar um pouco de transtorno, que é a realização da revitalização da 445, rodovia Paulino Búrigo. Então tá aí, mais uma conquista da região através da Secretaria de Infraestrutura e do Governo do Estado. Morador do bairro São Luís reclama das condições das ruas da localidade. Situação deixa vias praticamente intransitáveis. De fato, a estrada está praticamente intransitável, né? Além do mato que toma conta da lateral aqui do muro. E principalmente em dias de chuva, né? Parte do estacionamento aqui do lado do prédio virou rua, porque não tem como transitar. Então toda a questão da lama que também leva para dentro tem sido uma situação assim constante e já de muito tempo, né? Faz 4 anos que essa rua não recebe absolutamente nenhuma correção, nenhuma manutenção, e a mesma coisa vale para a lateral aqui do muro do cemitério. E o Informe Região desta sexta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até segunda-feira, se Deus assim permitir.